Olá, meu nome é Ana e hoje nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento dos equinodermos. O meu grupo é composto por Ana Clara Vaz, Gabriela Gomes, Lívia Guimarães e Maria Regina. Os equinodermos. Os equinodermos são animais invertebrados marinhos, como estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, entre outros. Nessa apresentação, nós vamos focar um pouco na estrela do mar e no ouriço. Eles vêm do filo Echinodermata e seu nome está relacionado em echinos, que são espinhos, e derma, que é pele. Então, entende que seu corpo ele possui espinhos. Em alguns desses animais, tem uma estrutura que ela é chamada de pedicilares, onde ajuda na remoção dos detritos do corpo animal. Olá pessoal, meu nome é Maria Regina e eu vou falar um pouquinho sobre as características gerais dos equinodermos. Eles são animais invertebrados e marinhos que são encontrados nas profundezas dos oceanos e também sobre substratos rochosos. São animais de vida livre e que possuem esqueleto interno formado por placas calcárias. Desse esqueleto interno, eles lançam algumas projeções que são conhecidas como espinhos. São seres deuterostômios, ou seja, o blastoporo origina o ânus primeiro ao invés da boca. O blastoporo ele é um orifício embrionário primitivo desses seres, né? São seres triblásticos que possuem três folhetos embrionários, que é a endoderme, mesoderme e a ectoderme. Também são seres celomados, que possuem uma cavidade corporal revertida por tecido derivado da mesoderme, chamado de celoma. Na fase adulta, eles possuem uma simetria pentarradial, ou seja, o corpo deles pode ser dividido em 5 partes iguais. E a gente observa bem isso analisando, né, uma estrela do mar. E já na fase de larva, eles possuem uma simetria bilateral, que, que o corpo deles pode ser dividido em 2 partes iguais, sendo que um lado fica o ânus e o outro lado fica a boca. E o pepino do mar, também na fase adulta, apresenta essa simetria bilateral. É o único. Alguns desses seres possuem estruturas que são conhecidas como pediciliares, que são uma espécie, como se fosse uma pinça, né? Que vai retirar alguns substratos ali daqueles seres, né? Algumas coisas que ficam ali. E também alguns produzem veneno, né? Para uma autodefesa, né? E também serve para agarrar predadores. O sistema excretor deles, eles não possuem sistema excretor, ou seja, a excreção ocorre por difusão. Sistema digestório, eles possuem um sistema digestório completo, significa que tem boca e tem ânus, apenas né, uma das classes, né, que não possui ânus, mas o restante possui. Eles são seres dioicos, ou seja, que tem fêmea e macho. E a reprodução pode ser reprodução sexuada ou reprodução assexuada. A fecundação é externa. Quando chega no período de reproduzir, né, a fêmea lança ali na água os seus óvulos e o macho o esperma, né? Eles vão se encontrar ali na água e vão fecundar. E aí vai começar todo o processo, né, do desenvolvimento embrionário desses seres que vai ser falado logo mais, né? Eles também têm uma alta capacidade de regeneração, por isso que pode ocorrer a reprodução assexuada. Se, por exemplo, eu encontro com uma estrela do mar, acabo ferindo ela e arranco sem querer, né, uma perninha dela ali, né? Essa perninha pode se regenerar a tal ponto de dar origem a uma nova estrela, reprodução assexuada. Mas também não acontece com todos os seres, né? Somente com alguns. E eles também, uma característica bem marcante desses seres é que eles possuem um sistema único, conhecido como sistema ambulacrário, né? Que é um sistema exclusivo dos equinodermos, com funções na locomoção, no transporte de substâncias, na respiração, na eliminação de fezes, na circulação e na recepção e na percepção do meio externo pelo animal, né? E esse sistema ele é interessante porque
ele circula a água dentro do organismo, e essa água que vai circulando dentro desse organismo, né, vai ali arrastando, vai levando nutrientes, secreções que possuem ali, e vai levando por todo o corpo, né? Então, é muito interessante como eles vivem dentro do mar, exclusivamente marinhos, né? É, esse sistema ambulatório é de extrema importância para todo o funcionamento do organismo desses seres, né? E é isso. Olá pessoal, aqui é a Lívia. Agora eu vou explicar para vocês como ocorre o processo de gastrulação e organogênese, mais especificamente nos ouriços do mar. Então, começando pela gastrulação, esse processo, esse termo, ele se refere à formação de uma cavidade primitiva. Essa cavidade primitiva, ela é muito importante, pois ela vai dar origem futuramente a todo o sistema digestório do embrião. E também ocorre uma série de processos celulares nessa fase, como a indução, multiplicação, a expressão gênica, também temos a diferenciação e temos a migração, que é a que eu destaquei aqui, pois ela é muito importante, pois é quando ocorre a formação dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos, que no caso é a formação dos tecidos endoderma, ectoderma e mesoderma. Esse desenvolvimento se dá por duas formas, por protostômios ou por deuterostômios. No nosso caso, é por deuterostômios, que é quando o ânus ele é formado primeiro a partir do blastoporo. E também vale enfatizar que talvez essa fase ela seja uma das mais importantes do desenvolvimento embrionário, pois é onde as células adquirem capacidade de determinação do seu destino. Então, pessoal, a gastroenterose se inicia com a invaginação das células do polo vegetal. Essa invaginação ela vai formar a placa vegetal. Essa aqui que eu tô mostrando aqui para vocês. E assim, as células do centro do polo vegetal, os micrômeros, eles vão começar a migrar para dentro da blastocele. A blastocele é essa que eu estou indicando para vocês agora, se diferenciando e formando o mesenquima primário. Esse mesenquima primário futuramente vai se diferenciar, formando o endoesqueleto do mar. E essa invaginação vai levar à formação do aquêntero. O aquêntero ele é o intestino primitivo. E a abertura desse aquêntero, aqui onde eu estou indicando para vocês, é chamada de blastoporo, que é o ânus. E relembrando que os ouriços são deuterostômios, que se dá a formação do ânus primeiro. E essa invaginação, ela vai continuar, como eu estou mostrando aqui nessa imagem para vocês, até encostar na parede da ectoderme. Ao encostar na parede da ectoderme, ela vai fazer outra abertura, que vai ser a boca. E então, pessoal, depois de todo esse processo de diferenciação, de modificações morfológicas ou de migração, a glástrula ela vai formar a larva plúteus, que é essa última imagem aqui. E como vocês podem observar, essa estrutura amarela, ela é a mesoderme, que é o trato digestivo da larva, né? Essas estruturas vermelhas é a mesoderme, e o ectoderme é o revestimento de toda essa larva. E por fim, temos a organogênese, que consiste basicamente na formação dos órgãos e demais tecidos do organismo. Um exemplo é quando eu falo da formação do arquêntero, que é o intestino primitivo. Essa formação do arquêntero já é um exemplo da organogênese, uma parte da organogênese, né? Pois é a formação de órgãos, o intestino é um órgão desse organismo, e também nessa invaginação que se cria para a formação do arquêntero, entre a ectoderme e a endoderme,
criada nesse meio, né, onde eu estou indicando aqui para vocês, a mesoderme. Então, é basicamente isso a organogênese, a formação dos órgãos e tecidos durante todo esse processo. Então, pessoal, agora eu, Gabriela, vou falar um pouco sobre o processo da clivagem. O processo da clivagem é quando o embrião ele inicia a divisão e aumenta seu número celular. Isso acontece para que ocorra a diferenciação das células. E nessa divisão, essas células vão formar novas regiões e órgãos específicos no então animal. No nosso caso, o ouriço do mar. E eles possuem ovos, são chamados de oligolécitos, e sempre acontece na pós-formação do embrião. No geral, a clivagem ela é dividida em 3 tipos. Para direção no plano de clivagem, né, que é na qual ele mostra o sentido da divisão, como que ocorre e qual o sentido que essa divisão vai ocorrer. Na totalidade, se por todo o corpo celular ele vai fazer a clivagem completa ou parcial, e em relação ao vitelo, que se a presença do vitelo influencia nessas divisões. Já os 3 tipos de clivagem do ouriço do mar, ela é classificada em holoblástica, isolécita e radial. Holoblástica é para saber se o clivo vai acontecer por completo em toda a superfície celular, no caso, na superfície do ovo. Isolécita é se a região com o vitelo ele não influencia no processo de clivagem. Em outros animais pode influenciar e pode não influenciar. Já no caso do ouriço do mar, a região com vitelo ela não tem influência. Com ou sem ele, vai acontecer da mesma forma. Já a radial, ela está relacionada ao sentido da divisão que vai acontecer dentro da célula. Em qual sentido essa clivagem vai acontecer, esse processo vai acontecer. Para finalizar, nós vamos ter uma breve revisão do que ouvimos até agora. Nós sabemos que os equinodermos são animais invertebrados marinhos. Eles têm um sistema ambulacrário, que ajuda na locomoção de substâncias, eliminação de fezes e percepção do meio externo. São seres deuterostômios, triblásticos e celômios, que também têm a simetria pentarradial, em que na fase adulta se divide em 5 partes iguais, e na fase larval é a simetria bilateral, né? Que é desenvolvimento só de uma parte. Não contém sistema excretor, o sistema digestório é completo, lembrando que são dioicos, e sua reprodução é de forma assexuada e sexuada, que tem na fecundação externa. Também é bom lembrar que tem a capacidade de regeneração. Na gastrulação, como eles têm sistema digestório completo, então eles terão a gastrulação, né, que é a origem do sistema digestório. E a migração das células, que dá origem aos folhetos, que é a formação da endoderme, ectoderme e mesoderme. Isso e o desenvolvimento é pelo deuterostômio. Isso tudo começa na invaginação, né, que a invaginação ela forma o arquêntero e a organogênese, e a formação dos tecidos e dos órgãos. Lembrando que os equinodermos, eles não passam pelo processo de neurulação, tá? A clivagem, ela é o início da divisão e o aumento celular do embrião, com a divisão dando origem a algumas regiões e órgãos. Então, elas têm 3 tipos, que é holoblásticas, que é para saber se o clivo ele irá acontecer por completo. A isolécita, que é a região que irá influenciar o processo, e a radial, que é o sentido da divisão. O desenvolvimento termina por aqui, gente. Até breve.